Fala, minha rapaziada, tranquilidade! Aqui quem fala é o Mano Gordão, mano. Dessa vez tô trazendo aqui mais uma pra vocês, tá ligado? E, mano, hoje tô trazendo aqui uma um pouquinho diferente do que eu tô acostumado a trazer, entendeu? Dessa vez tô trazendo aqui um pouco mais voltado a um apocalipse, tá ligado? Misturado com um sistema, mano, é uma vibe bem maneira, bem louca, tá ligado? O nosso protagonista, mano, ele é simplesmente um cara que, pô, tá nem aí, meu irmão. Ele quer sair atirando nos outros, matando todo mundo. E ele ainda recebe um sistema que dá aquela facilitada, se é que vocês me entendem. Então, rapaziada, sem mais enrolação, né? Vamos aqui pro nosso manhwa. Valeu! A história, então, ela começa com o nosso prota em um supermercado. E na rádio está dizendo que tem muitos relatos de animais que estão atacando humanos, pedindo assim para que evitem sair de casa à noite. Pelo visto, dezenas de pessoas foram infectadas por um vírus que atualmente é desconhecido, e ele está vagando pela cidade. O prota começa a prestar atenção nas fofocas ao redor, sobre a gente que estava morrendo simplesmente do nada, mano. Mas como que isso não é da nossa conta, ele só quer chegar em casa logo. Então bota as coisas no carro e mete marcha na sua 4x4. Durante a viagem, alguém liga pra ele, falando que achou uma boa pra eles. Algo que vai fazer eles nunca mais precisarem trabalhar. Mas a única coisa que o prota fala é que ele nunca vai mandar ela pro orfanato. A pessoa fica puta, falando que aquela garota nem tem o mesmo sangue que ele, e que nem vem querer falar de casamento com ela, dizendo que ela era apenas um fardo, tanto financeiro quanto emocional, e que não aguenta mais passar as dificuldades ao lado deles. Ela então começa a ameaçar terminar com ele, e, pelo visto, né, quem está na linha com ele é a sua noiva. Mas, de repente, algo colide com o carro do prota, que quase perde o controle. Ele então se pergunta o que havia se jogado na frente do carro e que talvez tenha sido um cachorro. Mas, quando ele olha direito, era uma cabra completamente endemoniada. O prota então pergunta de que infernos aquilo havia surgido e se realmente estava vivo. O animal anda devagar até a beira da estrada e entra no meio da mata, como se nada tivesse acontecido. Nervoso, ele fala que como foi embora, não vai precisar acionar a polícia, então vai para casa. E quando chega no seu terreno, ele consegue ouvir uma voz Túcio chamando bem de longe. Ela fala que dessa vez ele comprou bastante coisa, mas que mesmo assim ela não vai deixar de ajudá-lo a carregar. Pegando então uma das sacolas, e bem alegre, ela fala que fez todas as tarefas domésticas, assim como ele havia pedido. E como recompensa, ele diz que vai fazer um ensopado bem gostoso, chamando ela assim de gatinha comilona. Aparente, eles são uma família bem feliz, até mesmo quando um dos cachorros tenta comer a sua plantação, e o prota precisa, óbvio, né, corrigi-lo de vez em quando. Bom, eu não sei vocês, mas quando começa assim, filho, já pode anotar aí, vai acontecer alguma merda, alguém vai morrer, vai acontecer alguma coisa, mano, pode anotar. E como esperado, né, não demorou muito a gente ver uma pegada na grama, que levam até um celeiro do terreno, e adivinha, hein? Mais uma criatura do capiroto, meu irmão. Só que dessa vez ela tá dentro do terreno do prota. O tempo passa e já dá pra sentir o cheiro da costela com batata no ar. E a garotinha fala que as qualidades culinárias do seu irmãozão estão cada vez melhores. Na rádio estão falando que tem um eclipse solar prestes a começar. E a garota pergunta o que era isso. E o prota fala que é um fenômeno que acontece de vez em quando. E que ela vai precisar usar aqueles óculos especiais que ele havia lhe dado. Então no rádio começa uma contagem regressiva para poder começar o eclipse, e surge uma esfera negra nos céus. O prota fica sem entender, ele já havia visto vários eclipses, mas nada se parecia com aquilo. A contagem continua, eles ficam ansiosos para o que vai acontecer, mas de repente acontece um blackout, deixando o ambiente extremamente frio. O lobo de estimação deles começa a latir. Parece que ele sentiu alguma coisa de estranho. Então a garota manda seu irmão olhar lá fora. E para sua surpresa está rolando uma enorme nevasca. Ele então manda sua irmã entrar e se aquecer. Enquanto que ele vai botar os gados para dentro. Então o prota e o seu fiel escudeiro partem para prender os animais. Enquanto que aquela enorme esfera continua nos céus, assustando todo mundo. Reduzindo a visão do nosso prota. E mal sabe ele que o perigo estava bem ao seu lado. Olhando bem para esse eclipse, algo estranho acontece. O sol simplesmente começa a surgir, revelando que aquilo não era um eclipse comum. Ele então começa a ligar os fatos sobre as plantas, tempestade de neve e do sol. Mas antes que ele pudesse reagir, o lobão parte para cima. Mas não era do prota, mas sim do corno que estava atrás dele. Assim, mal dando tempo do prota conseguir se esquivar. Então começa uma luta insana entre Jacob e quem não se inscreve no canal. O prota os encara pensando que precisa ajudar o seu amigo. Então corre para poder pegar uma de suas armas, que é um arco composto caseiro que ele mesmo fez. Jacob é atingido e cai bruscamente no chão. E para poder ajudá-lo, o prota mira em seu alvo, mas o sistema de
combate aparece, deixando o Prota sem entender nada. Logo é disparado 5 flechas de uma única vez contra o gado, que acertam em cheio a cabeça do boi. Ele comemora os seus feitos, dizendo que conseguiu de primeira. Mas isso não foi o suficiente para poder derrubar essa fera, que já parte para cima do Prota. Ele então procura por mais flechas para poder atirar novamente, mas a sua munição ela já havia acabado. Ele tinha atirado tudo de uma única vez. E para o seu azar, ele havia esquecido seu facão dentro da cabana. Nisso, ele é atingido pelo animal e é jogado com força para bem longe. Enquanto se levantava, o lobo tenta chamar a atenção dele, mesmo ele não conseguindo entender o que ele queria, apenas que era para segui-lo. Aparentemente, algo estava acontecendo dentro da cabana, e nada mais era do que aquele cachorro que o Prota bateu bem lá no início, que agora ele está possuído e querendo atacar a criança. Ela não consegue entender o porquê disso e tenta acalmar o cachorrinho, mas ele começa a rosnar, pronto para atacá-la, e quando ele vai para cima, recebe uma bicuda do Prota. Pela segunda vez ele toma uma porrada. Ele fala que ela ainda não está segura e que é para ela se esconder no bunker. Ela tenta perguntar sobre o animal, mas o Prota avisa que por enquanto ele ainda é perigoso. Eles então partem para o celeiro, e no caminho a janela abre novamente, e o Prota se pergunta se estava ficando maluco de vez. Ele então a coloca no celeiro e avisa que independente de qualquer coisa, nunca saia dali. Saindo dali, um ataque traiçoeiro atinge o Prota pelas costas. Nada mais era do que aquele cachorro de antes. Mas, por sorte, o lobo surge para defendê-lo. E, mano, sinceramente, as coisas não estão nada boas pro Prota, mano. Eles então se dividem, cachorro com cachorro e gado com gado. Enquanto corria, ele passa a mão em um machado e, percebendo que não vai ganhar na força bruta, ele arma uma armadilha para ele e a besta cai certinho nela, ficando assim com os chifres presos na árvore. E agora, mano, perfeito, chegou a hora de cortar esse desgraçado em dois. Mas algo de errado acontece. O Prota toma uma mordida bem no pescoço e ficando sem reação alguma, percebendo então que o seu fiel escudeiro Xiao Rei havia falecido. E, pelo visto, o destino de nosso Prota não era nem um pouco diferente, já que não havia mais esperança para o nosso pequeno. Mas um ruído surge e uma janela de sistema aparece em sua frente, enquanto que ele usa suas últimas energias para não apagar. Um carrossel de sistemas aparece bem na sua frente, enquanto que uma delas informa o seu nome, mas já tarde demais. O Prota ele perde suas forças, deixando assim a sua única arma cair no chão. Mas, por ironia do destino, se inicia um jogo de sobrevivência do apocalipse. E então o Prota recebe o Olho da Verdade level 1 e também o Rank B. Também lhe é informado que é necessário 8 milhões de pontos para poder chegar ao rank de Fortaleza. E de repente uma luz intensa surge e o Prota abre os seus olhos. Ele estava no chão, todo ensanguentado, porém vivo, isso que importa. Ele toca em seus ferimentos e toma um susto. É como se nada daquilo tivesse acontecido, se perguntando aonde é que foi parar os ferimentos causados, tanto pelo boi quanto pelo cachorro. Então ele tem um flashback, lembrando vagamente de um momento em que foi ferido. E fica se perguntando se aquilo realmente aconteceu. Mas quando olha ao seu redor, ele vê o gado partido ao meio, como se uma força sobrenatural tivesse feito. E do outro lado, dá pra ver o seu cachorro, que era tão brincalhão. Ele então se pergunta o que é que havia acontecido enquanto estava inconsciente. Mas ele se lembra. Finalmente ele se lembra do que realmente havia acontecido. Ele foi possuído por alguma coisa, algo que lhe deu uma força sobre-humana. Ele lembra que quando foi atacado pelo cachorro, ele conseguiu revidar, dando assim um murro na tua cara, que o jogou pro outro lado do terreno. E em seguida ele tomou seu machado e lascou-lhe uma só no gado, que não teve nem chance de revidar. Nessa hora, ele não era o Prota que a gente havia conhecido agora há pouco. Ele era algo diferente, uma entidade extremamente poderosa, deixando assim o nosso Prota bem preocupado. De repente, um sistema aparece, dizendo que a primeira rodada da temporada de destruição havia começado e que faltavam apenas 30 dias para o próximo round. Desastres naturais irão destruir esse mundo, e a única fortaleza em que se pode confiar é o seu abrigo. Ele então recebe uma missão, que é sobreviver ao jogo do apocalipse e fazer do seu abrigo a fortaleza mais forte. Isso deixa o Prota bem curioso, pensando que esta primeira rodada envenenou a terra em que ele vive, e se pergunta o que será que vem aí pela frente. Aparentemente, o Xiao Bai apenas desmaiou, e pelo que o sistema disse, ele deve ter comido uma planta envenenada, que trouxe assim uma mutação, e o deixou bem mais feroz. Como ato de amor, ele o carrega de volta ao abrigo, e pensa em alguma forma de trazê-lo de volta a si. Chegando lá, ele não consegue encontrar a Han Han, descendo então até o subsolo para achar a garota. Pelo visto, ainda não tem energia, e para piorar, a comunicação parece que foi cortada. O Prota começa a ficar preocupado
preocupado, já que não consegue encontrá-la em lugar algum, até que ele a vê caída atrás de algumas caixas. Ele fica feliz, pois pelo visto ela está bem, apenas caiu no sono devido ao cansaço. Devido ao frio, ele monta uma fogueira e reflete que a partir de agora as coisas serão diferentes. Ele desce até o seu esconderijo secreto, onde fica o seu arsenal de armas, que é abastecido por um gerador a gasolina, que aparentemente ainda está funcionando. Ele pega uma 9mm e guarda em seu bolso. Afinal, a gente está no apocalipse, né? Enquanto a garota dormia, ele deixa um walkie-talkie com ela e sai em busca de mantimentos e de informações. E mano, simplesmente, quando ele saía com a sua 4x4, um monte de besta começou a correr atrás dele, como se fosse um gigante pedaço de carne, mano. Mas ele não tava nem aí, o que ele quer mesmo é matar todos eles e que se dane. Mas, de repente, um carro militar surge atrás deles, o deixando assustado, porque ele nem viu eles chegarem. Ele então toma uma fechada que o força a parar, e quando ele menos espera, tinha uma fucking minigun apontada bem na tua cara.